pessoas, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui deste canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Luísa e hoje eu trago pra vocês a resenha de Guia pra Assassinos sobre Amor e Traição. Sim, eu tive que ler porque esse troço é uma bula de remédio. Vocês já viram o tamanho desse título? Senhor amado. Mas antes, eu sempre tenho que lembrar, se você não é inscrito do canal, já se inscreve, deixa o joinha aqui nesse vídeo. E se quiser me seguir nas redes sociais, o que eu super recomendo, elas estão sempre linkadas aqui na descrição, tá bom? Pois bem, Brasil, hoje vou falar sobre esse livro com um nome enorme. Mas eu preciso antes fazer uma coisa que eu nunca faço, que é falar o nome da escritora e também a editora responsável por trazer ele aqui pro Brasil, tá? Então, a escritora do livro é a Virginia Becker, ou Bocker, e a editora é a Plataforma 21. E eu tenho que agradecer demais tanto a editora quanto a escritora por trazerem essa obra-prima. Sim, já dei a call pra vocês, gostei muito da leitura, tá? Porém, antes de falar sobre a minha opinião, vamos entender o que é Guia para Assassinos sobre Amor e Traição. O livro inteiro é dividido entre dois personagens principais. A gente tem o Tobias, ou Toby, e a Catherine, que eventualmente vai se tornar Kit. Bom, o Tobias, ele é conhecido por ser um falsário. Ele também trabalha como um interceptador de cartas. Enfim, ele é um faz-tudo da coroa britânica. Quanto nós temos do outro lado a Catherine. A Catherine é filha de um nobre, mas ela guarda alguns segredos. E esse principal segredo é que ela é católica. A gente tá falando toda essa ambientação de uma Inglaterra do século passado, né? De 1601, justamente na regência da Rainha Elizabeth I, que era extremamente protestante. Então, esse livro é conhecido como uma ficção histórica, justamente porque a gente vai ter ali personagens históricos coexistindo entre personagens. Cada personagem é fantasticamente bem montado pela escritora. Dá pra ver o trabalho de pesquisa histórica que ela teve, justamente porque a gente está falando de uma época, de um período muito importante para a Inglaterra, né? A regência da Rainha Elizabeth I foi extremamente importante para a história da Inglaterra, né? Os anos de ouro da Rainha Elizabeth e principalmente a perseguição católica na Inglaterra que existiu realmente. Muita gente era morta justamente por praticar o catolicismo. E esse é basicamente plano de fundo da nossa história. Então o Tobias, ou Toby, ele é responsável na realidade por prender e identificar pessoas que praticam a religião católica na Inglaterra, enquanto a Catherine é filha de um inglês na Cornualha que pratica a religião católica e esconde um padre católico. Toda a história começa justamente com a morte do pai da Catherine e a partir daí a Cat vai ter que ir para Londres por causa de um plano infalível. O pai da Catherine, ele tinha mais segredos do que apenas praticar a sua religião. Ele era também uma peça-chave para assassinar a rainha Elizabeth. Então, obviamente, a Catherine, sabendo desse plano, vai para Inglaterra tomar o lugar do pai dela nessa trama para matar a rainha inglesa. Pois é. Nesse meio tempo, o Tobias, ele acaba tendo uma ideia fantástica, que é fazer uma peça que vai humilhar basicamente, ou chamar os católicos, porque seria um plano infalível, alguém ia tentar matar a Rainha Elizabeth nesta peça de certeza, o cara tava certo que isso ia acontecer, e obviamente acontece. Só que dessa vez a Catherine, junto com algumas pessoas que eram importantes pro pai dela, acabam tramando uma ideia inovadora e ela acaba se vestindo de homem para participar dessa trama e também da peça shakespeariana. Sim, nós temos o William Shakespeare como um personagem muito importante para a trama desse livro. Então, o Tobias e a Catherine acabam se conhecendo por causa dessa peça e por causa da trama de assassinato à rainha inglesa. Bom, eu acho que é basicamente isso que a gente tem no livro como uma base, né, para chegar até o clímax e o ápice de toda a história. É um livro muito bem construído, então a gente tem ali uma Catherine que deixou para trás toda a boa vida que ela tinha como nobre, deixar pra trás tudo que ela conhecia, inclusive a sua própria pessoa. Ela ia ter que chegar na Inglaterra, cortar os seus cabelos e fingir ser um homem. E além disso, ela ia ter que participar de uma trama muito maior para assassinar a rainha protestante. Então é
incrível a maneira como a escritora consegue colocar os dois personagens principais, onde a gente tem os dois pontos de vista dele, né, no meio do livro, em conjunto. Incrível, muito bem montado, muito bem bolado, e principalmente a maneira como a própria autora traz diversas noções históricas, porque sim, naquela época, em 1600, todas as peças históricas eram feitas por homens, não era permitido que mulheres fossem ao teatro, ou melhor, mulheres interpretassem papéis no teatro. Então todos os homens faziam esse papel, tanto de homens e mulheres, né? Geralmente quem fazia o papel das mulheres eram meninos muito mais novos do que os homens mais velhos. Então era basicamente isso que acontecia, e ela trouxe aqui no livro e fez com que isso fosse muito sutil, muito incrível. Tudo se encaixou de forma completamente plausível, principalmente o romance entre o Kit e o Toby, porque o Toby, obviamente, ele tá fazendo de tudo pra encontrar o assassino da rainha, porque ele sabe que vai acontecer nessa peça que foi montada pelo próprio Shakespeare. A gente tem o Shakespeare como um personagem bem importante na trama. Ele é o escritor que vai colaborar ali com o Toby pra fazer com que esse assassino seja pego. Porém, o Toby, ele precisa identificar e estudar cada uma das pessoas que estão fazendo parte dessa peça, até que ele tem uma relação muito forte com o Kit, ou a Catherine. E aí que a gente vai descobrir um personagem bissexual. Eu achei fantástico, meu Deus do céu! O Toby, obviamente, é um personagem muito profundo. A gente tem ali uma discussão muito incrível sobre o que ele estava sentindo, né? Justamente porque naquela época a gente não tinha esse tipo de discussão. Ele mesmo não sabia expressar o que ele sentia. Ele só sabia que gostava da pessoa e não precisava ali de um rótulo. Isso foi incrível, a maneira como a própria autora introduziu isso, e até a maneira como ela escreveu nos agradecimentos ali, o pós, a nota do autor, falando sobre essa discussão interna do personagem masculino. Achei fantástico. Achei também de uma forma carinhosa como a autora fez com que o romance dos dois acontecessem. Então tudo funcionou muito bem. Não tenho críticas pra história. A história é muito boa. Se vocês têm vontade de conhecer sobre a história da Rainha Elizabeth, a história elisabetana da vida da Inglaterra, recomendo demais. Lotado de história. Eu nunca tive uma relação assim com um livro que me contasse a história real, baseasse, né, em fatos reais, porque a peça que eles estão organizando ali aconteceu na vida real. A gente tem o Shakespeare que montou A Noite de Reis, que é a peça onde eles estão trabalhando. Então a gente tem realmente diversos encaixes ali históricos que vão permear a trama, e eu achei muito legal. Parabéns pra escritora. Eu sei que é um trabalho extremamente difícil de se fazer, justamente porque tem que ter realmente muita pesquisa. Então a trama, ela tem dois personagens principais, um que busca um assassino e o outro que é eventualmente o real assassino da Rainha Elizabeth. Então toda a trama tem essa ideia ali do principal foco que acontecia na época, que é uma luta muito grande entre protestantes, que foi uma religião instaurada pelo rei Henrique, né, que queria casar com Ana Bolena, aquela coisa toda, e o catolicismo, que grande parte da Europa era católica. A Espanha, a França, a Itália, todos eram católicos e estavam lutando ali de forma muito intensa com a rainha protestante, né, a Rainha Elizabeth. Então é muito incrível, eu adoro tramas históricos, então super recomendo. Inclusive, minha única ressalva pra esse livro aqui é que o final, ele é extremamente corrido. Eu acho que ela podia ter dado pelo menos mais umas 100 páginas ou 50 páginas pra esse final. Foi um final que eu achei que ela só, tipo assim, eu preciso terminar, o que eu vou fazer? É um livro muito bem construído, mas o final deixa a desejar, mas é plausível, apesar de ser um final que deu pra sentir que ela tava se apressando demais pra pôr um fim nessa história. Outra coisa que eu achei incrível nesse livro é que me trouxe uma metalinguagem, uma relação com uma coisa que já havia muito tempo atrás, que é Shakespeare apaixonado, que concedeu inclusive a Gwyneth Paltrow o Oscar de melhor atriz e tirou da Fernanda Montenegro. Esse filme que tem muita relação com Um Guia para Assassinos sobre Amor e Traição. Eu achei que é bem parecido. Então se você quiser saber basicamente qual é a vibe do livro, eu super recomendo de vocês assistirem Shakespeare apaixonado, que é muito, muito parecido, me trouxe algumas vibes
vibes ali que eu pude relacionar bastante. Então assistam Shakespeare Apaixonado se vocês ainda têm alguma dúvida sobre esse livro e de como a relação dos personagens principais vai decorrer ali. Eu super recomendo, tá? Enfim, gente, se vocês quiserem passar o seu tempo com um romance histórico real, baseado em fatos reais, com personagens reais, eu super recomendo Guia para Assassinos sobre Amor e Traição. É um livro que traz história, é um livro que traz romance e é um livro que traz também uma leitura fluida, uma leitura bem rápida, apesar de ser bem extenso. Então, eu li em menos de 3 dias, foi um livro muito, muito bom de ler, um livro que me deixou acordada pela madrugada, mas que super valeu a pena. Então, é um recomendado, não é um favorito, tiveram algumas coisas, principalmente o final, que não me deixaram dar aquele coraçãozinho a mais pro livro em si, mas é um recomendado, então se você quiser apostar nesse romance histórico, tem o meu aval. Então é isso, pessoal, não esqueçam de deixar um comentário se você já leu esse livro e concorda comigo que é uma aposta assim de leitura. Deixa aqui nos comentários, eu sempre amo ler e responder vocês, tá certo? Muito obrigada por ter chegado até aqui. Não se esquece de já se inscrever, deixar o joinha aqui nesse vídeo e me seguir nas redes sociais também, elas estão na descrição. E a gente se vê no próximo. Tchau!